Nós que estamos aqui já desde o ano passado, quem está aqui junto conosco sabe que nós já vencemos grandes batalhas. E o Senhor tem nos prosperado. E cada pessoa que chega nesse lugar tem se enganjado conosco nessa obra. E como nós nos alegramos. Amém? Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra rápida. Olha que água gostosa. Eu quero compartilhar uma palavra rápida. E antes de compartilhar essa palavra, eu quero dizer para os irmãos que eu estou compartilhando essa palavra hoje. Primeiro porque o pastor Randerson mandou. Não escolheu a palavra, mas ele mandou. Hoje ele ministraria, mas o meu esposo veio para cá antes das 7 da manhã. E ele chegou em casa depois das 5 para tomar café da manhã. Então o pastor de vocês está bem cansado. Orem por ele, porque eu tenho certeza que o Senhor vai recompensá-lo por isso. Então primeiro ele mandou, você vai pregar de novo. E eu sei que a igreja tem saudade da voz do pastor. O pastor é ele. Mas eu sei que Deus vai falar através da minha vida hoje. Amém. E o segundo motivo é porque aconteceu uma situação nessa semana, não aqui em outro lugar, mas que nos diz respeito. E eu confesso para os irmãos que o meu temor pelo Senhor aumentou. Se eu já tinha temor a Deus, ele aumentou. E nunca foi tão difícil preparar uma palavra como foi difícil hoje para mim. Porque parecia que era... Sabe quando você se sente indigno de algo que Deus quer fazer? Era assim que eu me sentia. E eu pedi ao Senhor, Senhor, gera isso no coração da tua igreja hoje. Porque nós vamos vivendo a vida e nós vamos achando que temos controle dela. A gente acha que vai viver a vida toda. Hoje eu já não tenho esse achômetro, mas eu já tive. Quando eu tinha os meus 20 anos, eu achava que eu nunca ia morrer, que eu nunca ia envelhecer e que nenhuma coisa ruim podia acontecer comigo. Geralmente pessoas muito jovens pensam isso. Sabe, eu sou dona do meu nariz, eu faço o que eu quero. Aí a gente vai começando a crescer, a amadurecer, vai tendo filhos. Aí por causa do filho a gente olha e diz, meu Deus, me ajuda. Aí a gente já não quer arriscar tanto. Quando a gente tem filhos, a gente já começa a pensar mais um pouco. Mas tem pessoas que nem precisam gerar filhos para entender que a vida está no controle do Criador. E eu sei que você que está aqui hoje sabe que esse fôlego de vida que tem em você, Deus tira ele na hora que ele quer. Você é sabedor disso? A Bíblia diz que nós somos como uma vela. Deus soprou, apagou. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma gota que cai de um balde. Então imagina aí essas gotinhas de chuva caindo. É assim que o Senhor nos vê. E às vezes nós nos comportamos como se a gente fosse o dono do universo. E como eu disse, aconteceu uma situação ligada a nós. Eu não vou contar essa situação, mas dizia respeito a uma pessoa que de certa forma foi alguém que atrapalhou muito a vida do meu esposo de um jeito muito sério. E eu lembro de eu estar orando, meu esposo estava no Maranhão na época, e eu lembro de eu estar orando e pedindo ao Senhor que o Senhor viesse naquela situação. Eu não pedi justiça porque é algo que eu já aprendi que crente nenhum deve pedir. Porque quando a gente diz assim, Deus faz justiça, a justiça vai acontecer primeiro para quem está pedindo. E a minha pergunta é, você está pronto para viver a justiça de Deus? Queridos, nós não estamos. Nós não somos tão justos assim, para pedir justiça para alguém. Mas eu lembro que eu pedi ao Senhor, que o Senhor tivesse misericórdia, ajudasse meu esposo em toda aquela situação. E Deus trouxe algo para o meu coração. E eu falei para o meu esposo. Eu disse, amor, eu não sei o que é. Mas Deus disse que vai tratar. Deus vai fazer algo. Queridos, eu imaginei muitas lutas, muitas coisas. Mas eu nunca imaginei que isso custaria uma vida. E eu não estou dizendo aqui que uma vida foi ceifada porque o meu marido é muito especial ou por algo parecido. Mas eu estou dizendo aqui que é uma sequência de coisas erradas que alguém vai fazendo, que vai achando que, porque Deus está sendo longânimo, Deus não vem com juízo sobre determinada coisa. Então eu entendo que houve um juízo de Deus. E naquela hora, eu falei, Senhor, eu não sabia, eu não tinha noção que algumas coisas poderiam custar uma vida. Então eu decidi orar ao Senhor sobre a importância do nosso temor a Deus.
E hoje eu quero que você comece a medir o seu temor a Deus, porque ninguém pode fazer isso por você. Somente você é que pode observar a si mesmo e perceber, será que eu ainda estou temendo ao Senhor? Porque o temor de Deus, Igreja de Jesus, vai nos levar a amá-lo de uma forma tão intensa que eu não vou conseguir ficar olhando uma mensagem no celular enquanto uma palavra está sendo ministrada. Eu não vou conseguir ficar respondendo alguém no celular enquanto o louvor está sendo ministrado, ou enquanto eu estou aqui cultuando ao Senhor. Eu vou entender que isso é tão sério, está na presença dele, que eu não vou conseguir fazer isso. E é lógico, nós já dissemos aqui, entendemos, muita gente coloca a palavra no celular e você está livre para usar o celular para isso. Mas decida você, que você não será livre, porque você deseja de ficar no celular enquanto o momento de culto estiver acontecendo. Por quê, pastora? Porque isso é falta de reverência ao Senhor. Eu vim ouvi-lo, independente de quem esteja aqui, ministrando louvor ou pregando, é Deus que está falando comigo, então eu preciso ter esse respeito. A gente tem respeito por tanta gente. Se a gente vai visitar, por exemplo, o prefeito da cidade, você vai de qualquer jeito? Vai nada. Ensaia até o que vai dizer. Por quê? Porque você quer deixar uma boa impressão e você entende também que é uma autoridade. E assim acontece com todo mundo, os nossos patrões, em todos os lugares. Agora parece que para Deus a gente está disposto a fazer de qualquer jeito. E uma das coisas que eu observo muito na casa do Senhor é um tipo de encontro, por exemplo, em tempo de CCC, sabe, que tem um custo. Alguém olha e diz, gente, pastora, mas a igreja está cobrando. Olha para quem está perto de você e diz, e agora por que a igreja tem que ser de graça? Pergunte aí para essa pessoa. Por que a igreja tem que ser de graça? Isso é sério, irmãos. A gente gastava fortuna lá fora. Lá na minha cidade, a última vez que eu vi alguém comprando um abadá de carnaval, que eu nem sabia o que era um abadá, foi R$300. Deve estar o dobro hoje. Eu nem sabia o que era um abadá. Fiquei perguntando o que é mesmo um abadá. Claro! Aí quando é um encontro, que você vai ser princesa, paga R$150 para ficar numa chácara, tomando café do melhor. É do melhor, não é, gente? Quem já participou? Gente, não é qualquer comida. Com R$150. É a melhor, é isso aí. Com R$150. Pergunta ele pro Jane. Jane, dá para comer num bom restaurante tu e a Naia com R$150 em Garanhuns? Dá não. Eu sei disso. Mas nós cristãos parece que a gente diminui aquilo que é do Senhor. E por que eu estou começando por isso? Para dizer para você que se eu amo esse Deus, se eu reverencio Ele, se eu dou valor a Ele pela vida que Ele me deu, eu estou disposta a dar qualquer coisa para Ele. Sim ou não? Eu preciso estar disposta a dar qualquer coisa para Ele. E algumas pessoas, eles dizem assim, pastora, eu amo a Deus, eu sou apaixonada. Aí você olha para as obras, aí você... Falta entrar naquela trend. Será? Né? Já viram essa trend por aí? Será? Falta entrar nela. Por quê? Porque a pessoa está dizendo, eu amo a Deus, mas os frutos que ela está deixando, os comportamentos, não é de quem ama. E hoje eu pensei sobre isso. Irmãos, eu estou pregando uma palavra que foi ministrada para mim, viu? Essa palavra não é para você não, é para mim. E eu estou compartilhando aquilo que Deus ministrou no meu coração. E sabe o que eu entendi? É possível servir a Deus sem a gente amar Ele. Mas é impossível amar Ele e não servi-lo. Com amor e com temor. E eu vou pedir para Saulo projetar Apocalipse capítulo 2, do versículo 2 ao 4. É uma carta que o Senhor enviou para a igreja de Éfeso. Mas eu e você somos essa igreja, que também precisamos receber essa carta. E olha só o que diz aqui. Preste muita atenção. Nós vamos ler primeiro até o verso 4, do 2 ao 4. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Deus está dizendo para você. Deus disse a essa igreja, está dizendo para mim e para você. Eu conheço as suas obras. Ele está dizendo, olha, eu sei que você tem boas obras. E ele continua dizendo, teu trabalho árduo, olha, eu sei que tu está trabalhando, sabe, com trabalho árduo igual o que esses homens estão fazendo aqui. 7h30 da manhã, já tinha uns homens aqui, e não era para carregar um pratinho de comida para a boca, não.
Era ferro pesado. Que eu olhei para o esposo da Alessandra e fiquei pensando. Quando ela disse, Antônio foi ajudar o pastor, eu disse, meu Deus, aquele menino vai fazer o quê, Jesus? É sério, Antônio. Ajudou, eu tenho certeza, o meu marido já passou o feedback, porque eu fui ousada, eu perguntei, eu digo, amor, o Antônio. Não era achando que o Antônio, é porque eu olhei tão frágilzinho, tão magrinho. Eu digo, meu Deus. Mas, queridos, eu tenho certeza que o Senhor viu, e eu tenho orado. Hoje eu chorei, Deus sabe. Jane tem acompanhado aí perto, John Lennon também. Hoje eu chorei quando eu vi aquele telhado ali em cima. Porque teve um dia que foi tão difícil, que eu disse, Deus, o que é que eu posso te dar, Jesus? A gente já está orando, a gente já está jejuando pelo encontro, o que é que eu posso te dar, Senhor, para ver aquilo dali? Eu sei que Deus não pediu, mas a gente não faz só o que Deus pede, não. Tem coisa que, já viu aquelas pessoas que você surpreende quando não é dia de aniversário? Tem surpresa melhor? E eu disse, Deus, eu vou tirar carne, e eu vou tirar arroz, porque tirar carne e arroz do maranhense é a mesma coisa que tirar cuscuz de vocês e aquela carne que vocês comem aqui. Eu acho que é a mesma coisa, é o mesmo peso. E aí eu disse, Senhor, a luta está aumentando, vou orar de madrugada. Aí comecei uma campanha às 3 da manhã. Eu digo, Senhor, eu sei que não é o meu esforço, eu sei que não é na minha força, mas eu sei que quanto mais eu oro, quanto mais eu jejum, mais perto eu fico do Senhor, mais sensível eu fico para ouvir a tua voz. E aí eu não disse nada para o meu marido. E ele preocupado, me dando comida, ele sabe o tanto que falta de comida me deixa de mau humor, não fico bem. A cara fica feia, vocês já sabem, quando a pastora tiver de cara feia, o pastor dê comida para a pastora. É a única coisa que me deixa de cara ruim, gente, é fome. Vontade de comer. É verdade. E ele preocupado, e eu falei, eu digo, amor, eu só vou botar carne e arroz na boca no dia que eu ver aquela igreja coberta e nós pudermos ir lá para dentro. Aí ele se acalmou. E eu estou dizendo aqui para a igreja hoje que eu estou nesse desafio, porque para mim era doído demais ver o meu marido 60 dias aqui nesse lugar. E quem acompanhou sabe que não foi fácil. E eu não vou expor nenhuma situação, mas foi muito difícil. E hoje olhar para aquilo ali e ver, gente, é para chorar. É para chorar. Mas é chorar de alegria, de ver cumprido algo. Então eu sei que o Senhor veio. E ele escreveu para essa igreja dizendo, olha, o trabalho de vocês é árduo. Aí ele continua dizendo, e eu estou vendo a perseverança de vocês. Está muito difícil, mas vocês estão lá, vocês não desistem. Teve pessoas que disseram assim, pastor, procura outro lugar. Cai fora daqui. Esse negócio não vai dar certo, não. Queridos, sabe quando você tem certeza que a voz do Satanás está falando para você sair do lugar e perder a bênção de Deus? Eu não sei se você já viveu isso, mas isso acontece muito com os nossos amigos. Amigos assim, serpentino, jacobino, que chega pra gente dando ideia. Larga esse curso aí, Ivanildo, isso não vai dar em nada não. Querendo o quê? Querendo roubar a sua bênção. Não sei, olha, não ora mais não, Claudiane. Para de orar por isso aí, que isso aí não vai ser resolvido não. Ô irmão, e dentro da igreja tem esse tipo de jacobino, sabia? Olhe para quem está perto de você e diga assim, não é você o jacobino desse lugar. Não é você. Aí ele diz assim, olha, eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriu que eles eram impostores. Uma igreja que até aqueles que fingiam que andava reto no Senhor, a igreja diz, espera aí, aqui não, vamos andar direito, aqui anda nos princípios. Uma igreja digna de elogio, sim ou não? Vamos lá, versículo 3. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e você não tem desfalecido. Olha que coisa poderosa ouvir do Senhor um elogio desse. Você não tem desfalecido e tem suportado o sofrimento por causa de mim. Agora veja o 4. No entanto, contra você eu tenho isto. O quê? Você abandonou o seu primeiro amor. O que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, você está trabalhando muito, igreja. E aqui eu me coloque, eu quero que você se coloque também. Você está fazendo muita coisa. Parabéns. A sua performance está lá em cima, isso é muito bom.
Mas eu quero dizer que o seu amor está em baixa. Eu quero dizer que a sua paixão por mim está acabando. Você começou a trabalhar por obrigação. Você começou a fazer as coisas porque tem que fazer. Sabe aquele dia que você vai fazer sua célula porque você é obrigada? Eu sou a líder, eu tenho uma célula e eu sou obrigada a fazer. Sabe aquele dia que você vai iniciar um culto e que você pensa, não fala, mas pensa. Eu vou ter que iniciar porque eu estou na escala, eu sou obrigada, mas hoje eu queria ficar em casa, deitar. Talvez você só vinha para o culto e você pensou, eu só vou porque a pastora Cleide, ela fica supervisionando as ovelhas tudinho. Se ela não me ver lá, ela vai me ligar na hora que o culto acabar. Cadê você? Ou então amanhã de manhã, por que você não veio? Aí porque eu não quero ter que responder, eu vou para esse culto. Sabe? É desse tipo de gente que o Senhor está falando aqui agora. Ele está dizendo, a tua performance está maravilhosa, parabéns. Mas o teu amor está lá embaixo. Olha para o versículo 5. Olha o que diz aqui. Portanto, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se, faça as obras que praticava no início. E se não se arrepender, eu virei sobre você, tirarei o seu candelabro. Tirarei o candelabro do lugar dele. Sabe o que o Senhor está dizendo? Primeiro entenda o que é candelabro. Candelabro, candeeiro. Olhe para Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Para você saber o que é esse candelabro e o que é esse candeeiro. O mistério das 7 estrelas que você viu na mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, os pastores daquelas igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Olha para quem está perto de você e diga, sou eu. E a presença do Espírito em mim. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou tirar de volta de você aquilo que eu mesmo dei. Se você continuar fazendo o trabalho relapso, não movido pelo meu amor, não movido pela minha paixão, mas movido por uma obrigação de que tem que fazer, só porque eu sou o seu Deus, eu quero lhe dizer que o seu trabalho é desnecessário. Eu prefiro que você não faça. Eu vou tirar ele de você, porque eu não estou me agradando. Queridos, eu pude ouvir a voz de Deus muito clara, eu estou falando de mim. Sabe o que eu entendi? Que o critério para trabalhar para Deus, em qualquer lugar, seja na igreja, no altar, fora, em qualquer lugar, é para o Senhor, o critério tem que ser amor e temor. Aleluia. E a exigência de Deus para você sair do trabalho dele é a falta do amor e do temor. É por isso que eu comecei essa palavra dizendo, eu quero que você se analise e perceba aonde está, que quantidade está o temor de Deus. Porque para mim nunca foi tão difícil preparar uma palavra. E você já deve imaginar por quê. É porque o meu temor devia estar bem parecido com os de alguns de vocês. A gente se acostuma, irmãos. A gente se acostuma a fazer as coisas. Por exemplo, eu dou aula, hoje começou pela aula do CCC. Quem estava na minha aula de manhã? Já eu vou falar um pouquinho daquilo que a gente falou pela manhã. Eu sei da aula. Fui eu que fabriquei aqueles materiais. Os materiais que o Ministério Nova Aliança usa, fui eu que fiz. Eu cuidei do Ministério Nova Aliança por 9 anos. E eu construí aquele material que hoje nós estudamos. Então, para mim, eu dou aula de apostila fechada. Eu sei qual é o assunto que está lá. E eu estou dizendo isso para quê? Para dizer para você que a gente acostuma dirigir um culto. A gente acostuma pregar. A gente acostuma fazer um louvor. A gente costuma mexer com finanças. A gente acostuma com tudo. A gente acostuma até com o marido, que daqui a pouco a gente não dá mais um elogio. Dia dos namorados está bem aí, eu quero convocar os homens que estão nesse lugar. Homens, escutem, homens. Você que tem uma namorada ou uma esposa, o namorado é para ser eternamente. A namorada é eternamente, não é só naquele dia que você conheceu, deu uma cantada, levou para casa. Casou antes, né? De levar para casa, claro. É bom. Mas eu quero dar uma ideia para vocês, homens, viu, bispo? Escutem, homens. Surpreenda. Surpreenda as esposas de vocês. Não é, Vanildo? Surpreenda. Pastor Hanson.
surpreenda. Às vezes, é só uma coisa que a sua esposa gosta. Meu bem, sabe o que é que eu gosto? Ontem mesmo, gente, eu comi um chocolate, o meu sonho. Vou nem dizer o nome, que eu não consigo falar o nome daquele chocolate. Café, amo café. Presente que ninguém nunca erra. É me dar um café gourmet ou me dar um chocolate, um talento, ou um soufflé ou soufflé, não sei como é que é o nome. E outras marcas também, mas principalmente esses. Nunca erra. E eu tô já dando a dica aqui pro meu marido, porque com R$10 ele consegue comprar um talento, descobri ontem. E consegue já me fazer feliz no dia dos namorados. Olha que coisa boa. Nós mulheres, maridos, nos contentamos com coisas poucas também. O que nós queremos ver são atitudes. Olha que coisa boa. Mas nós oramos para que vocês possam dar muito, muito. Amém? Os homens que recebem. Então, queridos, o nosso serviço a Deus, ele precisa ser uma expressão de amor e não o contrário. Não, aceitei Jesus, agora eu sou obrigada a trabalhar. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, e graças a Deus por isso, essa igreja, as poucas pessoas que tinha era de servo, e eu louvo a Deus por isso. Mas quando eu e meu esposo começamos a chegar perto, dizer, não, meu filho, domingo tu não vai servir não, domingo tu vai sentar para ouvir a palavra. A pessoa já queria sair da igreja, e alguns saíram. Por quê? Porque eles só estavam aqui porque estavam com o crachá da mídia, ou só estavam aqui porque estavam servindo em qualquer outro setor. E aí, a gente entende que a gente serve a Deus primeiro porque é filho. Porque senão a gente vai servir com mentalidade de empregado. E o que o empregado quer, gente, no final de todo mês? Diga aí quem é empregado. Recompensa, pagamento. E com Deus não funciona assim. É por isso que essa geração está doente. Vai para a igreja para ganhar uma bênção. E quando não ganha a bênção, o que acontece? Não quer essa igreja. Se o líder disser, te posiciona nisso, vou sair dessa igreja. Por quê? Porque é mais fácil do que ficar e resolver o que precisa ser resolvido. E o que é isso? Mentalidade de empregado. Quando a gente tem mentalidade de filho, a gente aguenta o que Apocalipse diz, aliás, Hebreus, né? Que Deus castiga o filho, disciplina e até açoita, porque é filho. E quem ele não faz isso é porque é bastardo. E a minha pergunta é, você é bastardo? Você é bastardo? Pergunte para quem está perto de você, você é bastardo? Agora diga, pois aguente, ataca, que Deus só bate em filho. Eu aguentei, você vai aguentar. Sabe, queridos, mas quando a nossa expressão de amor começa a mudar, quando o nosso temor começa a alterar e a gente começa a fazer tudo do jeito que eu disse, porque acostumou, tudo de qualquer jeito, e se você se autoanalisar, você vai perceber em você aquilo que eu percebi em mim, em algumas coisas. Aí a gente percebe que nós perdemos o temor a Deus. Porque quando a gente tem temor, a gente volta ligeirinho pro trilho. Quem aqui não apanhava da mãe quando não fazia as coisas que ela mandava? Eu não sei vocês mais jovens, mas John Leno também apanhou, né, John Leno? Mamãe Renata, Jadson, mamãe! Renata não? Ela já aprendeu a fazer sem apanhar. Parabéns, viu, Renata? Parabéns. Mas tem menino que prefere apanhar. Ô, Jesus, tem misericórdia desses meninos. Mas estão aí na casa do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Então, assim, os nossos pais, quando nos disciplinavam, a gente voltava para o lugar na hora. Hoje, os pais nem podem disciplinar filho. Eu já vi história, gente, na internet, de mãe que buscou a filha na rua porque estava tarde de 12 anos. A mãe teve que ir para o conselho tutelar, foi responder na justiça porque estava corrigindo a própria filha. Tem cabimento um negócio desse? E às vezes nós assistimos isso e achamos normal. Não, irmão, só um pai e uma mãe conhecem o seu próprio filho. E ainda tem gente que é mais ousado. Ainda olha para o pai e para a mãe, castigando o filho ali por alguma coisa, ainda fica dizendo, mãe ordinária, pai ordinário. Se o filho não é seu, irmão, fica na sua. Porque só quem sabe, como diz o ditado, quem pariu Mateus... Lá no Maranhão isso é conhecido demais, esse ditado popular. Só quem sabe é quem está lidando. Diz que a pedra no sapato só sente quem está
Calçado. Então, irmão, não pense que a grama do vizinho tá verdinha, só porque tá caindo chuva e ele tá lá de bem bom, deitado em pastos verdejantes. É não, irmão. Tem uma noite de sono que você não conhece, tem um sacrifício de jejum que você não viu, tem muita coisa que você não viu. E eu, como pastora, sei muito bem disso, porque às vezes eu recebo pessoas que me confrontam e dizem assim: pastora, cadê o fulano? Por que você não foi atrás do fulano? Aí eu tenho que lembrar que eu sou crente, eu tenho que respirar fundo e dizer: Senhor, ela não sabe o que diz. Porque aquela pessoa não sabe que na noite anterior eu passei a noite acordada, ela não sabe que o dia anterior eu fui quase babada daquela pessoa, para aquela pessoa não cair no precipício. Ela não sabe da minha vida, ela não sabe da minha rotina. Mas a questão, se o pastor Randes amanhã cedo dormindo, porque ele não está dormindo antes de 2 da manhã, e antes das 7 ele está aqui. Agora, se ontem mesmo nós estávamos na rua, chegamos depois de meia-noite em casa. Ele dormiu bem tarde, mas ele estava aqui. Agora, se alguém chegar lá em casa, 8 da manhã, ligar e eu dizer: o pastor Randes ainda está dormindo, pode ter certeza. Pastorzinho preguiçoso. Quer trabalhar não, né? Quer dormir. Por quê? Porque não sabe do que está acontecendo. E sabe o que é que faz a gente se tornar esse tipo de gente? Falta de temor a Deus. Porque se a gente tiver temor a Deus, a gente vai aprender que aquilo que a gente não conhece, a gente não se mete. Não é assim? Então nós precisamos ter muito cuidado. Se o meu trabalho e o seu trabalho está ficando relaxado, deixa eu lembrar você o que diz Jeremias 48:10, lá na última parte do versículo. Maldito é aquele que faz com negligência o trabalho do Senhor. O que o Senhor está dizendo? Maldito, não é eu que estou amaldiçoando. É o próprio Deus que está dizendo. Já entrou debaixo da maldição. Está fazendo com negligência. E hoje é a geração que todo mundo quer fazer e postar, sim ou não? Todo mundo quer postar. Postar para quê? Para todo mundo ver que eu estou fazendo. E eu não sou contra post, não. Quem gosta de postar sou eu. Viu? Inclusive, você vai me ver fazendo muito post de comida. Todo lugar que eu vejo uma comida, eu quero tirar foto. Eu amo tirar foto de comida. Quando alguém me chama para comer, eu digo: eu posso tirar foto? Porque para mim comida é extraordinário. Depois eu conto essa história da comida para vocês. Eu passei fome, gente, quando eu era criança. Então comida para mim é precioso demais. É por isso que no encontro eu não quero que falte nada. Eu fico comprando tudo exagerado, porque falta de comida para mim é desesperador. Então vamos lá. Manda para as ovelhas, né? Então assim, comida é comigo mesmo. Os líderes de célula dessa casa já sabem. No mês do aniversário, eles podem dizer o que é que eles querem comer, que eu preparo na minha casa e eles vão comer na minha casa. Então você que é líder de célula, pastor, eu não sou líder ainda, pois seja, que você vai comer uma comida especial só para você, porque eu faço questão de fazer. Esse é o meu presente. Por que é o meu presente? Porque é o que eu sei fazer e eu faço com todo o amor dessa terra. É muito bom. E a minha comida é boa, viu, gente? Comida maranhense. Então, assim, todas as vezes que nós começamos a fazer as coisas relaxada, é porque o temor de Deus está saindo do nosso coração. Irmão, mas esse temor, esse amor, ele não sai do dia para a noite, não. A gente não perde aquele primeiro amor, aquele negócio todo do dia para a noite, não. De jeito nenhum. O diabo, ele vai tentando entrar na sua vida sutilmente para poder lhe pegar e ele poder colocar um engano dentro de você. Quem aqui nunca caiu num golpe de celular? Pastora, eu nunca caí, levante a mão, nunca caí. Pastor Hans não pode levantar, não. Porque ele caiu. Há uns 3, 4 anos atrás, chegou uma mensagem no celular do pastor Hans, e não era dizendo o que hoje estão dizendo, não. Você ganhou tantos reais, não. Foi dizendo assim: você tem uma dívida e o seu nome vai para o Serasa se você não entrar em contato com o número X. Aí ele, coitado, zelando pelo nome, clicou. A partir daquela hora, a dívida foi efetuada. E grande foi a dificuldade para ele provar que aquela dívida não era dele e se livrar dela. Mas graças a Deus conseguiu. E hoje os golpes não é assim, não. Os golpes é assim: você ganhou tanto e você precisa mandar uma mensagem para X. Vocês acreditam que tem gente dessa igreja que faz? Que cai em golpe? Agora eles estão ousados, chamada de vídeo. Eu tenho ovelhas aqui que foram enganadas com chamada de vídeo. Muito dinheiro, viu? Aqui dessa igreja.
E aí estou sabendo de mais uma. O que é isso? Você acha que é o quê? Nós vamos permitindo que alguma coisa vá tendo acesso à nossa vida, às nossas emoções. Aí a gente não vigia mais. Quando a gente não vigia mais, o que é que a gente faz? Cai no precipício. Então, queridos, do mesmo jeito que esses golpes, outra coisa, ó, dizendo que estão mandando mensagem dizendo que você ganhou tal, estão mandando mensagem dizendo que a tua conta de energia está atrasada, estão mandando mensagem dizendo que tu está devendo a coisa da água. Vigia, irmão. Estão dizendo que está devendo o banco. Irmão, não clica em nada não, irmão. Não clica. Vai orar primeiro. O banco não é alguém que fica mandando mensagenzinha para você e dizendo para você fazer isso e aquilo, não. O banco não lida dessa forma, não. Se você recebeu do banco, não tem conta lá, irmão, direto eu recebo. O seu cartão acabou de ser passado em tal tantos reais, entre em contato. Aí eu digo, engraçado, meu cartão eu bloqueio, aí meu cartão tá bloqueado e esse povo fica ligando. Mas, rapaz, eu tenho uma amiga, Imperatriz, que ligaram para ela dizendo, olha, sequestramos sua filha e a filha estava do lado dela. E nós queremos o resgate, assim, assado. E foi dizendo, era filho, era mãe, não lembro mais. E ela disse, pois olha, eu não vou pagar não, vocês podem matar. Pode matar, porque eu não estou nem aí. E ela não deu nem trela. E eles ainda continuaram insistindo. Então, assim, tem todo tipo de golpe que você imaginar. Mas eu estou falando deles, que são tão reais, e vocês já caíram em alguns de vocês. O diabo também faz essa mesma coisa comigo e com você todos os dias. E eu quero lhe dar um alerta hoje. Sempre haverá uma tentativa de golpe de Satanás para ele te enganar, para tu cair no enredo dele. Nenhum crente aqui cai no laço do diabo do dia para a noite, não. Você acha mesmo que a Eva, batendo papo com a serpente, no primeiro dia comeu daquela fruta? Foi nada. Ali bateu papo com serpente. A Bíblia não conta, mas não é pecado conjecturar. Ora, como é que de repente ela escuta uma cobra falante e ela não achou o mínimo estranho? Ei, Eva, pessoal, tu sabia ali ver uma cobra, se levanta e diz, e aí, Jéssica? Não vou achar estranho não uma cobra falar? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a serpente que tu tem conversado? Com qual serpente tu tem conversado? Pastora, eu só tenho conversado com gente boa. Gente boa, mas que tem veneno na língua. Cuidado. Porque gente boa que tem veneno na língua não é tão bom assim. E eu quero caminhar nesse entendimento com você. Desde o Éden. Quando Deus colocou Adão lá, ele disse assim, Adão, eu estou te colocando no jardim para você cultivar e guardar. Foi ou não foi? Guardar de quem, gente? Do diabo que já estava lá dentro. Essa mesma palavra é para mim e para você. Meu filho, eu estou te colocando na terra, eu estou te colocando lá no trabalho, estou te colocando lá na igreja, eu estou te colocando lá na célula, eu estou te colocando lá em Garanhuns, eu estou te colocando lá em qualquer lugar da terra para você aproveitar, cultive, aproveite. Mas ele está dizendo o quê? Cuidado, guarde a herança que eu estou lhe dando, porque em todo lugar tem serpente querendo envenenar você ou destruir aquilo que você tem. Inclusive dentro das igrejas, viu, gente? Pasmem vocês, mas igreja é um lugar onde muitas serpentes se sentam para envenenar você. Como é que eu sei? Essa não é a primeira igreja que eu pastorei. Eu já contei essa história para vocês, de uma ovelha que eu tinha, que ficava lá na porta. Todas as vezes que entrava alguém, e eu achando que ela estava dando boas-vindas, que ela sorria, abraçava as pessoas, e eu amava aquilo. No dia seguinte ela estava na minha casa, levando biscoitinho e tudo mais. E um dia eu descubro que o que ela fazia lá na porta era: tu vai visitar essa igreja hoje, mulher, não vem pra cá não, essa pastora daqui é uma peste. Essa pastora é uma bruxa, cai fora daqui, isso aqui não é lugar pra ti não, mulher. Cai fora, que seja a última vez que tu vem aqui visitar esse lugar. Como é o nome que se dá isso, amados? Satanás. Satanás. Porque alguém que tem coragem de se portar numa porta de uma igreja para falar mal do líder daquela igreja, é no mínimo perder o juízo. E era minha ovelha. Não tinha nem o prazer de dizer, não, é lá da igreja dos outros, eu nem me importo, era a minha ovelha. Mas, queridos, graças a Deus que Deus dava discernimento. Quando um crente tem discernimento, veneno de serpente não entra nos seus ouvidos. Discernimento é indispensável na vida de um crente.
E olha, um dia o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 3 e o 4, disse o seguinte. Olha só. O que receio, isso ele estava dizendo para a igreja de Coríntios. O que receio e eu quero evitar é que, como Eva, que foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês sejam corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Versículo 4. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se recebe um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleraram com facilidade. O que Paulo está dizendo? Eu estou com medo, crente, eu estou ensinando a vocês, eu estou demonstrando vocês, é porque eu estou com medo que vocês façam o que a Eva fez. Deixe as serpentes buzinar no ouvido de vocês, falar contra o evangelho, contra aquilo que a palavra está dizendo, e daqui a pouco vocês estarem envenenados. Esse é um cuidado que eu tenho com vocês. E lá em Coríntios 2:11, Paulo começa a dizer, 2 Coríntios 2:11, a fim de que Satanás, lá no finalzinho do versículo, não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O que ele está dizendo? Satanás tem meios de lhe enganar. Satanás tem meios de formar um engano, botar você dentro e você ter certeza que você está certa no engano que você se meteu. Sabe por quê? Ele fez isso com Eva. E aqui, esse foi um assunto que eu tratei no CCC na aula anterior, não na de hoje. Como que foi? Lá em Gênesis 3:1, o que foi que o diabo fez? É assim que Deus disse. Ele olhou para Eva, a serpente começou a falar do nada. Ei, Eva, foi assim que Deus disse? O que ele estava dizendo? Esse Deus está mentindo, Eva, não foi bem assim não. Você já viu aquelas pessoas que elas querem distorcer a verdade de Deus o tempo todo? Sempre que Deus está querendo fazer algo ali, elas estão lá querendo distorcer. O diabo sempre começa falando uma palavra distorcida. Por que toda vez nós vamos começar o culto e o pastor Anderson ora? Senhor, que todo demônio, roubador de palavra, ou que vai distorcer, ele cancela. Porque já aconteceu do culto acabar e alguém que estava aqui, bem ali fora, dizer para o outro, mulher, eu estou saindo com raiva dessa pregação do pastor hoje. Eu não sei como não endemoniou, acho que agora eu vou orar. Passar olho ali e dizer, Senhor, na hora que reclamar, deixa cair ali mesmo. Que eu vou lá e expulso. Oxe, com facilidade. Como é que eu estou numa casa, a palavra me confronta, e ao invés de eu mudar, eu vou piorar a minha vida, falando mal. Isso aconteceu há poucos dias. Por quê? Porque a palavra que o pastor Anderson pregou incomodou. Se uma palavra lhe incomoda, uma mulher de Deus, é porque tem algo na sua vida que Deus quer transformar. E nós não podemos, a Bíblia diz o quê? Se hoje ouvir a voz do teu Deus, não endureça o seu coração. O que a Bíblia está dizendo? Irmão, escuta e muda. Muda, porque Deus quer lhe abençoar. É isso que a palavra de Deus diz. Mas a primeira coisa que a serpente faz é levar, Satanás faz, a mim e a você, é levar a gente a duvidar daquilo que Deus está dizendo. Então, primeiro, Satanás, ele lançou dúvida sobre a bondade de Deus quando ele viu a Eva. Não é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. Olha que mentiroso. O que Deus tinha dito? Deus tinha dito assim, olha, vocês podem comer de tudo. Só dessa aqui. Essa é minha. Não toque naquilo que é meu. Foi só isso, gente. Tinha tudo para eles comerem. Mas eles decidiram dar ouvido pro diabo, porque ele disse, olha, Deus disse para tu não comer, sabe por quê? Porque no dia que tu comer, tu vai ser igual ele. Sabe aquela vontade de ser poderoso? Sabe aquela vontade de aparecer e ser alguém? Não é de hoje, não. E o diabo estava prometendo o quê para Eva? Que ela ia ser igual a Deus. Agora me diga, a Bíblia não diz que Deus fez ela e Adão a semelhança e a imagem dele? O diabo lhe oferece aquilo que você já tem, irmão. Fique alerta. Liga uma anteninha aí. O diabo sempre vai lhe oferecer aquilo que você já tem. Então ela lançou dúvidas sobre o caráter de Deus e ela faz até hoje. Se nós não tivermos cuidado, entenda o que eu vou lhe dizer. O diabo, ele não empurra algo de goela abaixo, como diz no Maranhão, não. Lá no Maranhão a gente diz assim, me empurrando de goela abaixo, quer dizer, fazendo eu comer a força. O diabo não faz ninguém pecar a força. Ninguém. Ele vai fazendo você cair. Tiago 1, capítulo 1, versículo 13, diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. A ninguém tenta.
Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera o quê? Morte. O que a palavra de Deus está dizendo? Que o diabo ele vai estimular os nossos desejos. O que foi que ele fez com Eva? Ele mostrou algo para ela. Eu imagino lá uma fruta bem bonitona. Ei, Eva, foi assim que Deus disse? Amado, deixa eu dizer algo para você. Lá no capítulo 5, depois eu vou ler, não vou ler agora não, mas se der tempo eu leio essa parte. Lá no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o verso 11, conta uma história interessante. Ananias e Safira vendeu uma propriedade e sempre foi voluntário. Nunca foi obrigado você levar para a casa do Senhor. Você é que sabe o que quer comer de consequência. E eles decidiram levar a porção, o dízimo dele, a oferta deles, daquilo que eles tinham vendido. Só que eles fizeram um combinado. Disse, olha, nós vendemos por tanto, mas nós vamos dizer que nós vendemos só por tanto, se alguém perguntar. Foi exatamente assim o combinado. E a Bíblia diz que ele levou aos pés dos apóstolos, e aí Pedro olhou para ele e disse assim, por que tu deixou Satanás dominar teu coração, Ananias? E a Bíblia diz que ele caiu morto no chão. A mulher, a Bíblia diz que chegou 3 horas depois. Escute isso, a mulher não estava com ele, mas tinha sido tudo combinado. Porque a questão é que a gente acha que tem o controle da vida. A gente acha que pode fazer os combinados e vai dar certo, porque Deus não está vendo e ele não vai cobrar nada. Então eles se combinaram, o homem foi lá, morreu, e os apóstolos mandaram tirar o corpo. 3 horas depois lá chega a mulher. E o apóstolo Pedro pergunta para ela, ei, foi por esse tanto mesmo que tu vendeu? Ainda deu a oportunidade para a abençoada. Se ela tivesse voltado atrás e não tivesse ido na mesma mentira do marido. Irmão, não é pecado discordar do seu cônjuge quando ele estiver mentindo não, viu? Eu sei que isso não acontece aqui, mas é bom a gente lembrar. Aí a Bíblia diz que ela falou que sim. Era aquilo mesmo. Estava certo. Ela respondeu o quê? Sim, foi isso mesmo. O que aconteceu logo depois? Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja então a porta, os pés do que sepultaram o seu marido e eles vão te levar também. Aí, queridos, eu quero dizer algo aqui para vocês. Não foi o fato deles ter dado só a metade do dinheiro que matou eles. Foi a mentira. Porque era voluntário. Eles podiam dar a metade, eles podiam dar o tanto que eles quisessem. Isso era um problema deles. Dízimo, oferta, é uma coisa minha com Deus. Eu é que sei quanto vale o Senhor para mim. Eu é que sei o que eu quero viver. Se eu quero viver uma vida de roubo, de perdas, ou se eu quero viver uma vida próspera, abençoada. Essa é uma escolha. Mas ninguém é obrigado a fazer isso. Eles também não eram. E aí Deus vem e pune eles com a morte. Lembra que eu comecei contando algo que aconteceu? Queridos, a nossa vida ela é muito preciosa e não vale a pena a gente entrar no engodo de Satanás. Existe um processo na construção do engano do diabo. Olha o que a Bíblia diz, lá em Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, vendo o quê? Você viu, você vê. Quando você visualiza, por que ela disse que era boa para comer? Porque ela viu. Aí ela ficou pensando. Quando tem a vontade de comer, é o quê? Desejo. Eu ministrei isso na aula passada. Desejo de comer. Quando ela viu a frutinha, despertou o quê? Os desejos. Ah, se eu vejo uma xícara de café, a fumacinha saindo assim, meu Deus. Aí alguém ainda diz, pastora, não tem açúcar não. Ô, gente, tem coisa melhor? Uma picanhazinha gordinha na brasa. Meu Deus. Aí começa, a Bíblia diz, agradável aos olhos. O que é agradável aos olhos? Mexeu com as sensações da Eva. Ela não só sentiu-se seduzida por aquilo, mas as emoções dela começaram a ficar a 1000 por hora. Porque ela pensou, eita meu Deus, já pensou o gosto, eu já estou aqui salivando, pensando, Senhor me perdoa, estou de jejum. Pensando na carne, falei, salivei. Então, árvore desejada para dar entendimento. Quando o texto diz isso, ela não só viu, ela desejou, ela teve sensações e a mente dela decidiu, vou comer. Esse é o processo do diabo quando ele quer nos enganar com algo. Então, irmãos, eu falo para as pessoas que lutam contra a ansiedade. Todas as vezes que ligam para mim, pastor, eu estou ansiosa, quero tomar remédio, digo, em vez de tomar remédio, corre para Deus. Que o remédio seja a última coisa que você for tomar, corre.
Porque se o pensamento, nos primeiros 30 segundos, você não deixar prevalecer, a ansiedade não fica. O problema é que quando chega o pensamento, você deixa ele ficar mais tempo do que deveria. Aí toma de conta das suas emoções. Mas no deserto não foi diferente de Eva, não. Mateus capítulo 4, qual foi a tentação de Jesus? Comida. E nós que gostamos de comer temos que vigiar, porque comida tem algo espiritual nisso. Porque Jesus foi para o deserto, a primeira tentação foi o quê? Tu és filho, transforma essa pedra em pão. Ou seja, de novo, ele pondo em xeque a identidade que Jesus não era filho. Assim como Eva, duvidando do cuidado do pai. E logo depois, a Bíblia diz que ele levou ele para um lugar. E ele disse, olha, se tu pular daqui, a palavra diz que tem anjos para te segurar lá embaixo. Gente, o diabo citou a Bíblia. Crente, deixa eu lhe dizer, o diabo, ele cita a Bíblia para enganar você. Então, para com essa inocência de dizer, eu não achei muito legal o que fulano disse, mas fulano é tão de Deus. Irmão, vigia, irmão, vigia. Quem é de Deus é você. Porque a Bíblia diz que o véu se rasgou, Deus fala com você, Ele hoje visita você, mora em você, você que é cheio de Deus. Sacode esse irmão que está perto de você aí. Essa oração mais forte é a tua, crente. Quem é cheio de Deus é você. É você que é cheio de Deus. Então para com essa noia aí de dizer, não, fulano é muito cheio de Deus, falou isso. Não, irmão, consulte o Senhor. A Bíblia nos adverte. Porque muitas vezes nós podemos entrar num engano muito forte. E a Bíblia diz que uma das outra tentação que o diabo fez com Jesus foi o desejo da glória. Ele disse, olha, se tu se prostrar, eu vou te dar tudo isso. Ele age da mesma forma hoje. Se ele tentou Jesus, se ele tentou Eva, a diferença de Eva para Jesus é que Jesus venceu. E a diferença para nós hoje é que nós vamos vencer, amém? Então nós precisamos enfatizar, diante disso, eu preciso enfatizar o temor do Senhor. Porque quando a gente tem o temor do Senhor, que foi quando eu comecei falando nessa palavra, e eu quero encerrar falando disso, a gente não cai nessas artimanhas de Satanás, não. Que a primeira coisa que a gente lembra, peraí, eu amo a Deus, eu não vou fazer isso. Pastor, e o que é que eu faço para me temer mais o Senhor? Eu vou lhe dar uma receita. Lembra que domingo passado eu falei das disciplinas espirituais? Disciplinas espirituais. Leitura da palavra, oração, o que mais? Louvor e adoração e jejum. Essas são as principais, tem muitas outras. Mas essas são as principais. Irmão, se você fizer isso, não tem diabo que lhe pegue. Não tem, porque na hora que chegar você vai saber. Agora, uma coisa muito poderosa que eu não citei e quero citar aqui. Conexão com pessoas cheias de Deus. São chaves para lhe ajudar a não entrar no engano do diabo. Então, tenha muito cuidado. Romanos 6,6 diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. O que a Bíblia está dizendo? Eu já fui comprado pelo Senhor e eu não tenho necessidade de me escravizar no pecado. Então, se eu tenho alguém próximo de mim que está me levando a pecar, ou a fazer o que eu não devo, a pensar o que eu não devo, comentar o que eu não devo, eu preciso ter cuidado. Isso é falta de temor a Deus. Saulo, projeta para mim Efésios 4, a partir do versículo 22, por favor. Quanto à antiga maneira de viver, que antiga é essa, pastora? Como a gente era quando a gente não tinha Jesus. Dispam-se do velho homem, é como uma roupa, gente, que o apóstolo Paulo está dizendo, arranca essa veste velha, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovadas o modo de pensar, se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade uns para com os outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Olha para essa pessoa que está perto de você e diz, irmão, não minta para mim não. Diga, pode dizer, não minta para mim não. É a palavra que está dizendo. Tira essas vestes velhas que o Senhor já tirou. Aí ele diz, quando ficares irados, não pequem. Não permita que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ou enquanto durar a ira de vocês. Marcos 27. E não dê lugar ao diabo. Nessa lista todinha, você vai ver que fecha dizendo, não dê lugar ao diabo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que todas estas coisas é uma maneira de dar lugar ao diabo. Tem gente que mente por necessidade.
ele acha que tem uma necessidade de mentir. Nem precisa, mas ele tem que mentir, ele tem que inventar uma mentirinha. Tem gente que ele tem que dar uma má notícia pro outro o tempo todo. Você já ouviu? Já ouviu? Lá no Maranhão tem um negócio, Correio da Má Notícia. Aqui não tem não, né? Aqui tem? Correio da Má Notícia? Meu Deus, pois está lá no Maranhão. Misericórdia. O que é o Correio da Má Notícia? É aquela pessoa que tudo que acontece, ela dá definição. A gente chamava também, há uns anos atrás, de antena parabólica. Logo que a parabólica chegou, a gente chamava disso. Por quê? Porque pegava todos os canais. Sabe aquela pessoa que sabe de tudo? Ô irmão, Senhor nos livra de ser essa pessoa. Mas ainda em Efésios 4, do 29 ao 30, a palavra de Deus vai dizer, não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vivo isso e eu sei que você também vive. Você e eu, nós somos tentados a falar mal do outro o dia todo. Você e eu somos tentados. Por quê, pastora? Porque o outro caça. Mas, irmão, lembra, quando eu digo o outro caça, é porque, sabe aquela pessoa que só fala o que não presta, que não presta, que não presta, aí você tem vontade de falar mesmo? Mas a gente tem que lembrar, sabe do quê? Que quando eu falo de Paulo, eu estou falando é de Cleide. Quem de fato está se expondo é a Cleide, não é o Paulo. Então todas as vezes que você for falar mal de alguém, cuidado, porque você está falando mal de Cristo que está na outra pessoa. A grande verdade é que cada um de nós estamos num processo. Um está mais ou menos, outro já está mais do que menos, e tem outros que ainda está com aquele cheirinho dos animais da arca. Ainda tem veneninho, porque não cresceu ainda. Ainda é uma criança na fé, mas a Bíblia diz que nós que somos mais fortes na fé vamos suportar os mais fracos. Então é nós, é o nosso bom perfume que vai jorrar na vida do outro e já ele vai estar parecido com Jesus também. Nós precisamos ter misericórdias do outro. E Provérbios 6, e eu já estou caminhando para encerrar mesmo. Estou de olho aqui no relógio, não vou lhe cansar não. Eu preciso ler isso aqui, porque, queridos, isso aqui faz parte do nosso dia. Saulo, Provérbios 6, do 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosas, mão que derrama sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentira e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Uma coisa mais fácil do mundo é provocar uma discórdia entre um irmão. Eu posso olhar para a Letícia e dizer: Letícia, eu fui me despedir da irmã Ivanilda e ela falou que a cor do teu cabelo estava feia. Tu acredita? Pronto. Assim é uma discórdia. Se tem uma coisa que mulher não gosta de saber é que o cabelo dela tá feio. Eu gosto. Toda mulher gosta de saber que o cabelo tá bonito. Sim ou não, mulheres? Já semeei uma discórdia. Tá vendo? Por que não tem? Oh. Eita, bicho, perdoe, bicho. Ó, escapuliu, ó. Como diz no Maranhão. Eita, escapou, bicho, me perdoe. O senhor tem muito cabelo ainda, olha. Então, assim, é tão fácil. Ficou pior, amor? E o pior é que essa palavra nem é editada. Todo mundo que assistir vai ver. Ó, mas o bispo é meu amigo, viu, gente? Vocês que estão assistindo ou que vão assistir essa palavra, o bispo é meu amigo. Vai ser um pastor, para a glória de Deus. Um grande pastor. Essa é a minha oração. Então, queridos, é fácil. Ou então, eu vou... Cadê a Rosângela? A Rosângela não está aqui, não posso usar ela como exemplo, não. Mas eu vou usar a Stephanie. Eu vou lá na casa da Stephanie. Aí eu vou comer um brownie, que, aliás, tá já no tempo, né? De um brownie, um café... Chocolate quente, nesse tempo assim, né? Naya nem conhece ter chocolate quente. Eu acho que assim... Tem muita gente aqui que não conhece. Olha aí. Então eu chego lá na casa de Stephanie, eu vou usar a minha própria vida, né? Que é bom a gente falar da vida da gente, não da vida alheia. Aí eu sento lá na mesa da Stephanie, eu começo a comer e de repente eu digo: Stephanie, tu tem visto Claudiane? Aí ela diz: não, pastora, por quê? Minha, tu sabia que a Claudiane, ela todo dia, ela dorme 4 da manhã, lambendo naquela casa dela.
Ela passa pano e passa pano. Tu acredita? Agora, olha pra mim. O que eu tenho a ver com o serviço da Claudiana lá na casa dela? Me diga, irmão. Se não é a pessoa querer que o diabo entre na vida e faça um arregaço na vida dela. Aí a Stephanie, doutrinada já por mim, é só um exemplo, nós não somos assim não. Aí ela diz, pastora, a senhora precisa ver a lida dela. A Rosângela já chegou, agora eu posso falar dela também. Aí a senhora precisa ver a Rosângela. Pastora, se a senhora vê o que ela fica fazendo naquela sala, coitado do Cid, o bichinho chega cansado. Querendo que ela vá deitar com ele, ela fica lá lambendo a casa, limpando um pia, limpando coisa, e o coitado do Cid doido pra ela ir fazer outro serviço. Mas enfim. Daqui a pouco, quando aquele chocolate quente acabar, a gente já falou da igreja todinha. Já trouxe demônio de tudo quanto foi lado. Aí a gente ainda diz o quê? Mulher, mas estamos só comentando. Eu não estou falando mal, não, estou só comentando. Por que a gente diz isso? Porque a gente sabe que é pecado falar do outro. Diga para quem está perto de você, irmão, é pecado falar do irmão. É pecado, perde o céu. Você vai estar dentro da igreja e vai estar fora do céu. Se Jesus te chama hoje, para onde é que tu vai? Pro inferno. É a Bíblia que diz, não sou eu. Vai ser lançado no lago de fogo. Pastor, e o que eu preciso fazer? Para mim não falar, porque eu não aguento. Se converte. Se arrepende. Se você se converter, você não vai falar mais. Mas sabe qual é o problema? É que muitos cristãos não temem a Deus, porque eles acham que a graça é um direito que a gente tem para pecar. Pastor, isso era no tempo da lei, agora nós estamos na graça de Jesus, tudo Deus perdoa. Perdoa mesmo, irmão. Mas deixa eu lhe dizer, o juízo não é anulado por causa da graça. O juízo chega. O Tiago, lá no capítulo 2, verso 13, ele diz que a misericórdia de Deus, ela sempre triunfa sobre o juízo, ou seja, ela sempre vem primeiro. Mas o juízo chega depois. Vai chegar um dia que eu e você vamos prestar conta, inclusive das nossas palavras. Mateus diz que nós, eu e você, vamos prestar conta de cada palavra besta que saiu da nossa boca. Diga misericórdia de nós, Jesus. E essa geração, ela tem que tratar da graça de Deus. O tempo desse favor que Deus nos deu, como um espaço para pecar. Todo mundo quer falar de todo mundo. Gente, eu vejo a internet. De vez em quando eu paro para me enrolar assim no Instagram e ver algumas coisas. Aí eu começo a ver e vejo a ovelha minha, viu? E oro por você que faz isso. Fazendo comentário desnecessário num post de alguém que é da política, de alguém que é pastor de outra igreja, de alguém que pecou, e eu fico olhando o que esse crente da igreja de Garanhuns tem a ver com esse outro crente lá do Rio, lá de São Paulo, lá do Maranhão. Irmão, cuide da sua vida, proteja a sua casa, porque quando você tira os olhos da sua casa, o diabo entra lá, enquanto você está entrando na casa alheia. Irmãos, eu sei que essa não é a melhor mensagem para a gente ouvir num domingo, mas eu ouvi ela. Eu alterei os meus posicionamentos, porque eu luto todo dia para me viver uma vida com Deus. Ninguém aqui é mais santo do que o outro, não. Talvez um seja mais corajoso de lutar mais do que o outro, mas todos nós estamos no mesmo barco lutando para chegar no céu, e nós vamos chegar no nome de Jesus. Amém? E tem gente que diz assim, pastora, não adianta me assustar não, porque Deus é amor, a Bíblia diz. Jesus morreu exatamente porque ele me amou. A senhora acha que Deus, cheio de amor, vai me mandar para o inferno? Eu não acho não, eu tenho certeza. Eu não acho não. E por que, pastora, que a senhora não acha? Porque, queridos, foi o amor que fez Jesus nos salvar. De fato, foi o amor. Mas foi a motivação, foi o amor. Mas a base da morte dele foi a justiça. Então eu não posso atrelar, pensar que Deus é amor e ele não é justiça. Ele seria um Deus mentiroso se ele fizesse isso. Então a base da salvação não foi o amor, e isso eu falei também no CCC. Como que não foi o amor, pastor? Imagina o juiz do universo tendo agora que salvar o homem só passando um paninho quente. Não, Adão, tu pecou, deixa pra lá. Foi assim? Não, ele disse, a alma que pecar, essa morrerá. Se Adão não podia morrer porque ele amava Adão, a fonte era o amor, mas ele tinha que executar a justiça que era a morte. O que ele fez? Pegou um cordeiro. A primeira vez que a morte aconteceu, foi lá no jardim. Eu não sei se foi Adão ou se foi Deus que matou o cordeiro, mas Adão foi obrigado a ver a morte e entender que alguém morreu no lugar dele, e aquele cordeiro tipificava Jesus, que veio tempos depois por causa de mim e de você. Então não venha me dizer que foi o amor de Deus que nos salvou, não, amados. Não foi, não.
Foi a justiça através de Jesus, porque ele cumpriu essa justiça. O amor dele foi a motivação, mas a base da salvação não foi o amor, porque senão ele seria como uma avó. Sabe como é que é, vó? Faz tudo que neto quer. Vó, o menino pode pintar e bordar. Ou então um pai depois dos 40. Ah, depois dos 40 anos, teve menino, pronto, acabou-se. Menino pinta e borda. Por quê? Porque o pai tem pena do bichinho. São muitas histórias que eu poderia contar. E eu sei que vocês estão sorrindo aí porque eu estou falando a verdade. Deixa eu lhe dizer, amados. Deus, ele precisou ser justo para poder salvar a mim e a você. Alguém teve que morrer no nosso lugar. Então, se alguém teve que morrer no nosso lugar, isso significa que esse engano que Satanás tem espalhado por aí, que Deus é amor, e não vai mandar as pessoas para o lago de fogo, isso é uma grande mentira. Vai mandar sim. E a Bíblia ainda diz que no dia que Deus pegar o inferno, jogar no lago de fogo, a Bíblia diz que todo mundo vai dobrar o joelho e vai dizer, Deus é justo. Porque todos, inclusive aqueles que vão para o lago de fogo, vão estar indo com convicção, Deus é justo. Queridos, em Romanos 13, do verso 1 ao 5, lá vai dizer que as autoridades, elas existem para o bem e para o mal. E ele diz, se tu proceder bem, tu vai se dar bem. Se tu proceder mal, tu vai se dar mal. E na vida com Deus não é diferente. Então o temor do Senhor nos ajuda a evitar de pecar. Provérbios 8,13 diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Isso significa que toda vez que eu for fazer uma coisa, ou falar, ou mesmo fazer qualquer coisa que seja maligno, eu preciso prestar atenção. Espera aí, Deus quer mesmo que eu faça isso? Deus ama isso? Deus faria isso? E se Deus não faria, eu preciso cair fora. Provérbio 16,6 diz, com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, e com o temor do Senhor o homem evita o mal. Como é que você evita o mal? Diga comigo, temor do Senhor. Então, queridos, o que é que nos ajuda a não pecar? Nem contra Deus, nem contra o nosso irmão, é o temor do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 9,10 e também diz lá no Salmo 111,10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem é que não quer ter sabedoria, amado? Sabedoria é uma coisa, inteligência é outra. Tem muita gente super, mega, hiper inteligente fazendo besteira porque não tem sabedoria, porque acha que sabedoria se adquire no banco de uma faculdade. Irmão, não é. Sabedoria vem do alto. O que a gente consegue em banco de faculdade é inteligência. Cada vez que a gente estuda, melhor a gente fica nisso. Mas sabedoria, é só ele que dá. Tanto é que Tiago diz, se você não tem sabedoria, pode pedir. Porque eu dou deliberadamente. Deus está dizendo o quê? Na hora que tu quiser. Pode pedir de monte, que eu não vou reclamar. Menino, tu pediu isso ontem. Pode pedir. E pensa como eu tenho feito essa oração. Querido, no temor do Senhor tem recompensa. Provérbios 22,4 diz, a recompensa da humildade, do temor do Senhor é a riqueza, é a honra, é a vida. Riqueza, honra e vida. Diga comigo, riqueza, honra e vida. Essa é a herança daqueles que temem o Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor prolonga a vida. Provérbios 10:27, o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Foi o que eu assisti esses dias, amados. Uma vida abreviada. E quando a Bíblia fala de ímpio, a Bíblia não está falando dos gentios, não. A Bíblia está falando de crente perverso. Crente que aceita Jesus, mas se conforma em viver como uma pessoa lá de fora que não tem o Senhor. A Bíblia chama essa pessoa de ímpio, de perverso. A Bíblia diz que no temor do Senhor há confiança. Provérbios 14:26. No temor do Senhor há firme confiança. Ele será um refúgio para os seus filhos. Queridos, o mundo, ele está sussurrando todos os dias nos meus ouvidos e nos seus. Pode viver a vida do jeito que você quiser, minha. Você não tem conta para prestar, não. O diabo está dizendo isso para você o tempo todo. Tem nada a ver, não. Essa pastora, porque ela é meia doida. Já vi gente falando isso comigo. Pastora, a senhora é forte demais. Não precisa ensinar desse jeito, não. Irmão, eu vou continuar ensinando aquilo que eu entendi e aprendi de Deus. Eu estou lutando para estar lá no céu. Se você não quer ir para lá, eu não sei, mas eu quero ir. E eu sei que eu preciso me esforçar para chegar, porque aceitar Jesus é só a porta, como diz o pastor Hanson. Mas existe um caminho, e esse caminho precisa ser trilhado. Mas tem muita gente dizendo, pastora, não tem nada a ver isso aí. Olha, isso aí não vai ter dano nenhum. Queridos, Gálatas 6:7 diz que aquilo que eu planto, eu colho. Então eu disse, Deus é amor, ele também é justiça. Um atributo de Deus não concorre com o outro. Cada um tem o seu papel.
E nós precisamos entender isso. Então, há consequências sim para toda atitude nossa e nós precisamos ter muito cuidado. Provérbios 14, 26 diz que aquele que teme o Senhor possui uma segurança. Eu acabei de citar esse texto para você, não só para si, mas também para os seus filhos. Hebreus 12, 28 diz, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. E eu quero encerrar essa palavra dizendo algo. Deus, ele estabeleceu um padrão desde o início. Lá em Gênesis 18, 19, ele diz assim, olha, eu te escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, que se conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que havia prometido. Ou seja, o que é que Deus está dizendo? Eu estou estabelecendo um modelo, um caminho, um padrão, e eu não aceito menos. Deus não aceita menos. É o que ele disse e acabou. E Cristo, ele se apresentou como um caminho, desde quando ele era só uma profecia. Isaías 35:8 diz assim, ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho da santidade. Ele estava falando de Jesus. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Sabe, queridos, o que hoje a gente chama de cristianismo, antes era chamado de um caminho. Quando um crente era visto, era chamado de, aqueles são os do caminho. Não era esse nome crente de cristianismo que nós temos hoje. Então, o que eu entendo? Efésios 4:17 diz, assim eu lhes digo, no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que viviam na futilidade dos seus pensamentos. Irmão, eu tenho dito e repetido, Deus não está nem aí para a tua opinião. Deus não está nem aí para aquilo que tu está dizendo ou deixando de dizer. Ele faz chover, ele faz sol, e ele não pergunta nem para mim nem para você. Tu quer sol amanhã? Se nós quiser sol, nós que ore. Nós que diga, Deus, essa chuva como temos feito. Porque ele dá e acabou, o que ele diz, ponto. E quem é você para achar que Deus vai agir diferente com você? Não vai, irmão. Ou você entra nesse caminho, ou você está perdido. A Bíblia diz que Jesus é o caminho perfeito. E eu preciso caminhar por ele. Oh, Jesus. João 14,6 diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa que se converter, andar nesse caminho, não é só aceitar Jesus. É decidir fazer uma mudança radical com uma palavra que eu quero orar por isso hoje. Arrependimento. Sabe por quê? Que a maioria de nós tem dificuldade de se arrepender desse bando de pecadinho que eu fui falando, e a gente vai se achando em alguns deles, porque o diabo não nos pega mais em pecado moral. A gente não mata, a gente não rouba, a gente não faz um monte de coisa que antes fazíamos. Mas muitos continuam ciumentos, tem ciúme. Uma amiga não pode ter a outra amiga. Mas eu tenho ciúme de ti, isso é do cão, irmão. Se você tem uma amiga que tem ciúme de você com o outro, cai fora. Cai fora dessa amizade que é laço, é serpente. Vai te pegar em algum momento. Tem pessoa que é avarento. Toda hora que levanta uma campanha e pastor Hans vai levantar. Diga para quem está perto de você, tu vai ajudar na obra lá em cima. Diga aí. Você vai ajudar na obra lá em cima. Semana que vem, pastor Hans vai lançar uma campanha para iluminação daquele lugar, irmãos. E você vai fazer parte dela, porque você não é miserável nem avarento. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Tem alguns que ainda mente, tem alguns que ainda fofoca. Então o diabo não vence com pecado moral, mas vence com outras coisas. Tem alguns que semeia contenda, tem alguns que sai falando aquilo que não sabe, espalha comentário daquilo que não viram, insinua coisa contra outra. Então são um monte de coisas que a gente vai fazendo, e quando eu estou citando essas coisas eu me incluo, viu, igreja? Como eu disse para você, eu preguei foi para mim essa palavra hoje, eu estou trazendo para você o que eu preguei para mim, ouvindo do Espírito Santo. Eu me melhoro, eu me posiciono para me entregar para você. Então se você não receber, não tem nenhum problema, mas eu tenho um conselho para lhe dar. O primeiro sermão de Jesus foi sobre arrependimento. O primeiro sermão de Pedro, lá em Atos, foi sobre arrependimento. E hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de começar. Eu quero chamar o pastor Hans aqui, para ele encerrar. Mas eu quero deixar
aberta essa oportunidade. Eu quero que você feche os olhos do jeito que você está e eu vou fazer como o meu pastor faz. Sentadinho do jeito que você está. Sem olhar para o vizinho. E eu vou pedir para ir ficando de pé só aquela pessoa que, como eu, entendeu hoje que tem algo que precisa se arrepender. Tem uma postura nova. À medida que Deus for falando para você o que é o algo, vá ficando de pé. Vá ficando de pé.